Pois é, pessoal, parece que agora eu também vou ganhar dividendos em dólar. Não bastasse os dividendos em real, eu resolvi começar a investir lá fora nos Estados Unidos e vou ter renda passiva em dólar. E eu já vou te explicar sobre esses investimentos que são os REITs. É como se fossem os fundos imobiliários nossos, mais lá nos Estados Unidos. O meu nome é Bruno Câmara, esse é o canal Investe Financeira, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira na Bolsa de Valores. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Pois é, pessoal, eu resolvi investir primeiro lá fora, explicando o motivo, porque já tinha um tempo que eu queria ter parte do meu capital dolarizado. É óbvio, eu sei que eu tenho algumas empresas que eu invisto aqui no Brasil que tem parte da sua receita dolarizada, mas eu quero ter novas experiências, eu quero conhecer sobre novos investimentos e nada melhor do que você começar a investir para você ter esse conhecimento. Então, os fundos imobiliários aqui no Brasil é uma classe de ativos que me atrai muito pelo fato de ter uma renda passiva recorrente. Isso te gera uma exponencialidade ali no crescimento do seu patrimônio e eu queria algo parecido lá fora. E eu já estava pesquisando sobre os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e eu resolvi investir ali os meus primeiros R$ 1.000, né, que deu mais ou menos ali uns 170, 180 dólares, em um fundo imobiliário americano. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te explicar o que é um REIT. O que são esses REITs, né? REIT quer dizer Real Estate Investment Trust. E como eu te disse, eles são muito parecidos com os nossos fundos imobiliários, mas na verdade eles não são fundos imobiliários. Eles são empresas, tá? São tratados como empresas mesmo lá nos Estados Unidos. Porém, eles têm que investir a maior parte do seu capital em imóveis. E a vantagem, né, de uma empresa lá nos Estados Unidos, ela se denominar REIT, é óbvio, os impostos. Eles são isentos de alguns impostos. Outra regra é que 75% dos ativos têm que ser imóveis. Então, os REITs têm que ter no mínimo 75% da sua alocação em imóveis. 95% da sua receita tem que vir de ativos imobiliários e 90% da sua receita deve ser distribuída aos acionistas. Então, olha só, pessoal, como é parecido, né? Muito parecido aí os REITs com os nossos fundos imobiliários. E lá nos Estados Unidos nós temos 3 tipos, né, de REITs. A gente pode dizer que nós temos os REITs de tijolo, que são chamados de equity ou equity, os mortgage, que são como os nossos fundos imobiliários de papel, e os híbridos, como se fossem os híbridos nossos, né? Ou seja, pode investir tanto um pouco em uma coisa, quanto um pouquinho em outra, eles fazem uma mescla ali dos investimentos, podendo investir tanto em tijolo quanto em papel ao mesmo tempo. E diferentemente dos fundos imobiliários no Brasil, os REITs americanos, eles podem se alavancar para estar comprando cada vez mais imóveis. Então essa é uma diferença primordial. A gente viu que até agora, né, é muito parecido, mas no Brasil é mais difícil um fundo imobiliário se alavancar, ou seja, tomar dívidas, né? Lá nos Estados Unidos não. Como o americano ele tem uma cabeça muito de empreendedorismo, muito de fazer negócios, lá os REITs eles têm mais facilidades para se alavancar, ou seja, tomar dívida para fazer o negócio crescer. E pensando nisso eu falei, cara, qual seria o REIT bom para eu começar a investir? E eu pesquisei muito, e eu comecei a investir o que é muito parecido aos nossos FIIs de tijolo aqui, que são os nossos FIIs de logística. E lá tem um REIT chamado STAG. Esse REIT, ele é destinado exatamente como se fossem os nossos fundos imobiliários de logística. Ele tem grandes imóveis que são destinados para a indústria e para a logística. Então, como eu já conheço um pouco desse setor aqui no Brasil, eu comecei a colocar o meu pé nos investimentos lá nos Estados Unidos, mais ou menos no mesmo setor, para eu sentir e ver como é que é. Tá, Bruno, e o que esse STAG ele faz? Bom, eu vou te dar alguns dados do STAG aqui, que é esse REIT americano que me chamou muita atenção. O STAG tem 563 galpões. Galera, é um absurdo. Cara, a gente acha que o nosso mercado é grande, mas o mercado norte-americano é um mundo, é um mar de coisa. Imagina, um fundo imobiliário tem 563 galpões. Olha o tamanho desse negócio. E esses 563 galpões, eles estão distribuídos em 41 estados diferentes. Olha o tamanho disso. Então, quando eu vi essa diversidade, quando eu vi essa diversificação, eu falei, isso muito provavelmente nunca vai dar problema. Então, eu vou querer um pouco desse investimento aqui para mim. Esse fundo imobiliário, o STAG, os contratos dele eles são chamados de Triple Net Lease.
Bruno, traduz isso para mim. É bem fácil. Esse tipo de contrato quer dizer o seguinte, que o inquilino, ou seja, quem aluga os galpões, é responsável por toda a despesa. E o dono do galpão, ou seja, o fundo, não se responsabiliza e não tem despesa com nada. Ele apenas recebe aluguel limpo. Então esse é um tipo de contrato que isenta o dono, né, o fundo, o REIT no caso, de problemas maiores. Então se tiver que pagar alguma coisa, alguma taxa que vier no meio do caminho, isso fica para o inquilino, não fica para o dono. Então eu já gostei desse contrato e por isso também um dos motivos que eu investi no STAG. E só para que você tenha uma ideia, a maior locatária, né, o maior inquilino do STAG é a Amazon, com 3% ali alugado, né, desses 560 e poucos galpões que o STAG tem. Então olha só, a Amazon é uma das inquilinas. Poxa, olha o quanto é confortável ter um inquilino como a Amazon, né? Então, outra coisa que me atraiu muito para investir nesse fundo. A vacância do fundo é de 98,5%, ou seja, quase todos os imóveis estão alugados. Muito pouco ali falta para alugar. Então, isso também me chamou a atenção. Isso também é um dado que você tem que ficar atento quando você for analisar um fundo imobiliário ou um REIT. E quando a gente percebe, né, que a Amazon é a maior locatária, a gente percebe então que esses galpões logísticos eles são muito impactados pelo e-commerce. E a maioria dos galpões são alugados para empresas que derivam do e-commerce. Então, eu acho, né, na minha perspectiva, na minha visão, que o e-commerce ele vai continuar crescendo muito. A gente vê a maioria das pessoas comprando muito pela internet. E esses galpões, né, logísticos, eles fazem exatamente essa função. Eles ficam perto de grandes cidades, de grandes centros de distribuição, justamente para facilitar a chegada do produto no consumidor final. E isso é que me faz gostar cada vez mais de galpões logísticos. E esse dado, né, ele vem ali com 14% de toda a rede de aluguel sendo do e-commerce. Então, realmente é uma parcela grande de inquilinos que derivam do e-commerce que alugam esses imóveis. E agora, já com alguns dados específicos do STAG, ele paga ali um dividendo mensal de 12 centavos, né? 12 cents, no caso, em inglês. E o dividend yield fica em torno ali de 4,35 ao ano, né? Nossa, Bruno, apenas 4,35? Sim, a economia americana é uma economia mais estável, então de verdade eles pagam menos dividendo do que a gente é acostumado a receber aqui no Brasil. Mas entenda, eu estarei recebendo em dólar, então podemos fazer uma conta por baixo, multiplicar isso por 5, né? Então todo dividendo que eu ganhar, eu vou estar ganhando ali vezes 5 em reais, já que o dólar está mais de 5 reais. E aí, Bruno, quanto que você comprou? Quantas cotas você comprou? Aonde você comprou? Bom, eu tenho uma conta na Avenue. A Avenue é uma corretora que ela tramita muito bem entre o Brasil e os Estados Unidos. Você pode abrir ali, baixando o app da Avenue no seu celular. É bem simples, é bem prático. Você abre em poucos minutos, manda alguns documentos, responde algumas perguntas e você já pode transferir o seu dinheiro e investir lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Eu comprei 5,4 cotas. Como assim, Bruno? Se você não sabe, o mercado americano você pode comprar a fração da fração. Então você pode comprar 5,15, 5,13. É muito legal o mercado americano porque você não fica vinculado aqui ao nosso aqui, que a gente, por exemplo, tem que comprar de 100 em 100 ou 1, 2, 3, 4, 5 cotas. Não. Lá você pode comprar a fração que você quiser de cotas. E o dinheiro que eu transferi deu em torno de uns 178 dólares. E o que aconteceu? Eu consegui comprar 5,4 cotas do REIT STAG. E aí, cada cota saiu em torno mais ou menos de 32 dólares e 14 centavos. Então, eu comprei ali um pouquinho mais de 5 cotas, devo receber, então, dividendos, né, proporcionalmente a essas cotas aí que eu comprei do STAG. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né, um overview aqui do meu primeiro investimento em fundos imobiliários, no caso, os REITs lá nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aportando no STAG, vou fazer estudos em outros REITs. Eu quero ter mais ou menos uns $1.000 em cada fundo imobiliário lá nos Estados Unidos. E por enquanto, esse foi o único fundo que eu estudei um pouco mais a fundo, que eu me interessei mais, que me chamou mais atenção. Tem uma infinidade de REITs lá. Eu recomendo que você estude um pouco mais sobre os REITs. Realmente é uma classe de ativos que é muito bom para nós, porque gera renda passiva em dólar, e eu te aconselho a você sempre estar diversificando os seus investimentos. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Eu espero que eu tenha trazido uma boa informação para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.